Olá, discípulos de Cristo, estamos aqui hoje para mais um episódio dessa nossa série PD Responde, onde as dúvidas que têm sido levantadas por vocês, elas vão ser trazidas em um bate-papo informal, de uma forma que nós possamos, de olho no texto, na palavra de Deus, trazer respostas para os anseios dos nossos corações. Hoje eu estou aqui com o privilégio de compartilhar a mesa com meu querido irmão, irmão de sangue mesmo, esse aqui, seminarista, Daniel Monteiro, que vamos juntos aqui, na verdade estamos sendo desafiados, a bater um papo um pouquinho sobre a ansiedade. E a pergunta que veio, Dani, foi a seguinte: ansiedade é pecado? E essa pergunta veio porque alguns jovens, outros irmãos também, vivendo momentos específicos de suas vidas, percebem que o coração, ele diversas vezes gera um sentimento de apreensão pelo futuro, gera uma angústia, por aquilo que não é palpável, não está ali nas nossas mãos. E eu acho que a partir disso a gente tem uma boa conversa e trazer um entendimento daquilo que Deus tem compartilhado com a gente, Então eu vou pedir para você começar fazendo uma oração para a gente e a partir daí a gente segue o nosso papo. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer por essa noite maravilhosa que podemos estar aqui na sua presença, pensando um pouco, Pai, sobre esses temas que de fato angustiam nossa alma. Esteja nos trazendo agora luz, clareza, facilidade, Senhor, por percorrer por esse tema de uma forma que fique simples e compreensível, de modo que possa acalmar um pouco os nossos corações no meio das tempestades da vida. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem feito muito por nós e é por isso que nós estamos alegres. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, é isso aí. Dani, eu acho que a gente poderia começar aqui trazendo um pouquinho sobre o que é a ansiedade, o que ela traz ao coração das pessoas. Sei que você aí está concluindo o curso de psicologia também, então acho que de alguma forma isso agrega no seu conhecimento a respeito do tema, Eu queria que você começasse trazendo para a gente o que seria a ansiedade, o que ela gera no coração daquele que o sente, e a partir daí a gente traz um pouco para a palavra de Deus, para entender como a Bíblia lida com esse tema. Ok, vamos pensar então sobre a ansiedade. E a gente tem que deixar algumas coisas claras. Assim, existem colorações. O que eu quero dizer? Existem tipos de ansiedade dentro de determinadas categorias que a gente pode chamar de transtornos, etc. Mas a ansiedade, de uma forma geral, é uma coisa natural do organismo humano, é algo fisiológico mesmo. E como mecanismo fisiológico, tem uma importância pra gente, que é avaliar os riscos diante de uma determinada situação. A gente pode dizer que a ansiedade, diferente do medo, por exemplo, é a capacidade que o ser humano ele tem de simular um risco hipotético. Então vamos supor, o medo seria se você estivesse andando numa savana africana e você visse um leão correndo atrás de você. A ansiedade seria você andar numa savana africana sabendo que um leão pode correr atrás de você. E essa capacidade de prever ou criar situações, simular situações hipotéticas na nossa mente, ela tem um ganho muito grande, porque ela facilita a gente lidar com situações perigosas e arriscadas da vida. Então, a ansiedade ela é um recurso assim, necessário do nosso organismo, pensando agora dentro de um pressuposto psicológico, para que a gente possa se antecipar diante de situações da vida, encontrando formas melhores de lidar com ela. Então, a ansiedade ela pode ser observada dessa forma, e de uma forma geral, a ansiedade ela gera sintomas muito parecidos com o medo. A gente pode dizer que o medo está diante de uma situação real, a ansiedade dentro de uma hipotética, ou o medo é a sua capacidade de enxergar o grande risco de uma situação, enquanto a ansiedade é o sentimento que é produzido na sua mente, no seu coração.
Muito bom, muito bom, muito bom. É interessante que, se nós olharmos para a sociedade moderna em geral, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não teve uma crise de ansiedade, né? Que nunca sofreu por antecipação, né? Dessa perspectiva em que nós estamos criando, simulando algo ali na nossa mente, uma possibilidade, e sofrendo por conta dessa possibilidade. Não é algo concreto, não é algo que veio para o mundo real no sentido ali de palpável, né? Mas estamos sofrendo por conta disso. E aí, a gente vem agora para uma parte mais teológica. Já colocamos os pingos nos is e a gente vem tentar entender assim, tá, beleza. Sabemos que a ansiedade é sofrer por antecedência, por algo hipotético. Mas isso que tem pego todas as pessoas praticamente, né, em algum momento da vida, é pecado? Ansiedade é falta de fé? E aí eu gostaria de iniciar nosso papo lendo um texto muito conhecido que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 6, e gostaria de fazer a leitura do verso 25 ao 34, que vai falar um pouquinho sobre como a Bíblia ela lida com essa situação, né? Nós estamos aqui, para você se localizar, mais especificamente no Sermão do Monte, o famoso, né, maior sermão de Jesus, destinado aos seus discípulos, isso é importante dizer, que ele começa assim, verso 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Bom, esse texto aqui é muito famoso, né, no Sermão do Monte, onde Jesus ele vem tratar especificamente de um sentimento ali, né, que rouba a paz, não é verdade? Aqui a gente vê, acho que a gente poderia classificar, Daniel, como uma ansiedade pelo medo da falta da provisão. Concorda com isso? Então, a gente está vendo aqui Jesus, ele falando que a falta de provisão não deve ser algo que traz desespero, que traz um sentimento angustiante no coração do discípulo. Porque aquele que anda com Deus, ele pode ter a certeza que Deus vai prover todas as coisas. Cara, a gente vive num tempo, né, onde muitas coisas são potencializadas em relação à provisão e além da provisão. Porque parece que ninguém está satisfeito com o que tem. Não sei se você concorda comigo, mas o tempo inteiro as pessoas elas são impulsionadas a eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter mais. E muitas vezes o sentimento aqui da ansiedade na sociedade moderna está indo além do medo de não ter o básico, mas está indo para um lugar muito perigoso, que é a necessidade, muito entre aspas, aqui, tá, pessoal, de ter além daquilo que é o necessário, o que não é justamente o que Deus está prometendo nesse texto. Muito bom, Gabriel. E dando continuidade a esse pensamento, assim,
a gente tem alguns textos que eles complementam esse seu pensamento, que são textos onde Jesus ele vai falar sobre, por exemplo, o rico e Lázaro, sobre um homem que tinha muitas posses e ele acaba perdendo a própria alma. E a gente tem um outro texto também, onde Jesus ele vai falar sobre o homem insensato. O homem insensato, ele tinha grandes posses, ele tinha um grande celeiro, e à medida que o tempo vai passando, ele vai se enriquecendo, ele vai derrubando esse celeiro, criando um celeiro maior, e chega um dia que ele percebe que ele poderia então aposentar. E aí Jesus diz que ele era insensato, porque naquele dia mesmo seria pedida a sua alma. Eu acho que o interessante desses textos é que eles convidam a gente a respeito da finitude da vida. Por que que eles nos convidam à finitude da vida? Porque a gente vive a vida pensando no amanhã como se o amanhã ele de fato existisse. E não é um problema a gente se antecipar em relação às coisas da vida ou sonhar. O problema é quando a gente vai antecipando de uma forma tão rápida, a gente vai pensando o futuro e simulando ele tantas vezes na nossa mente e achando que a gente tem um controle dele, que a gente acaba se frustrando quando o futuro ele foge das nossas mãos e a gente acaba sofrendo com antecedência aquilo que muitas vezes não vai ocorrer. Então, quando ele nos convoca para a finitude da vida, parece que a lembrança que Jesus está tentando nos trazer aqui é que à medida que a gente busca o reino dele, o hoje vai ser garantido, sabe? A gente vai ter cada dia o suprimento necessário para viver. E, obviamente, a gente já tem que deixar aqui bem claro que esse texto ele não está dizendo sobre a pessoa ela ser irresponsável em relação às próprias posses ou aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas é necessário a pessoa ela entender qual é, de fato, a prioridade das coisas. E a prioridade das coisas é de fato a alma. Se a gente não busca as necessidades da nossa alma, se a gente não busca o reino de Deus acima de todas as outras coisas, a gente vai viver o mal não apenas de um dia. A gente vai viver o mal de todos os outros dias, simulando um por um na nossa mente, como se a gente conseguisse controlar as coisas. O problema da gente não priorizar o reino de Deus é que por algum motivo a gente tenta criar um reino nosso aqui nessa terra. E à medida que a gente vai tentando criar reino, a gente vai sofrendo, porque a gente não é rei. A gente não consegue definir todas as coisas e prever todos os futuros. Então, esse texto ele acalma a nossa alma, nos traz uma certa clareza. E aí eu queria só fazer uma aplicação prática, para a gente não ficar muito distante. Um grande exemplo de sofrimento hoje envolvendo ansiedade são adolescentes com um período do Enem, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o adolescente está com 13, 14 anos, 15 anos, e ele está pensando numa prova que ele vai fazer daqui 3 anos e que ele já entende um peso de que isso vai definir a vida dele. Como se a gente estivesse trazendo para esse adolescente que a única possibilidade da vida dele fosse de fato aquela prova e fosse um grande definidor. Quando a gente cria isso, a gente faz uma inversão de valores. A gente ensina o coração do adolescente de que o conhecimento racional dele, de que o tempo que ele se dedica na escola, de que o tempo que ele se dedica no futuro trabalho dele, é o que de fato importa. E muitas vezes, embora isso seja importante, a gente esquece o fundamental, que é que eles compreendam os valores voltados para o reino dos céus. Então, às vezes a gente cria pessoas cheias de ansiedade porque elas ainda não entenderam os verdadeiros valores que nós precisamos cultivar. Quando nós temos os valores, as outras coisas são acrescentadas. Entende? Então, eu acho que a gente caminha um pouco para essa direção de que, entendendo os valores que são expostos pelo reino dos céus, à medida que a gente busca ele, a gente não apenas experimenta a provisão diária, como a gente tem paz em Deus. Muito bom. E é uma questão, né, de entender a hierarquização das coisas. Eu acho que você pontuou muito bem que o texto aqui não é um chamado à irresponsabilidade. Não é um chamado ao pensamento que, se Deus provê todas as coisas, então não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso correr atrás. Mas é uma chamada a entender, né, quais valores definem tudo que eu faço. Um chamado a entender a hierarquia das ações, das atitudes, da vida que eu tenho. Então, por exemplo, nós vemos um Jesus aqui apontando uma série de comparações, né, do homem com os outros seres da criação. Então Jesus ele fala, você está preocupado, né, com que você vai se alimentar? Olha para as aves.
né? As aves, assim como vocês, foram criados por Deus. E Deus provê a elas muito mais a vocês, que agora nós somos o quê? Nós somos filhos. Da mesma forma, o lírio dos campos, Deus provê aquelas, né, a roupagem ali. Então, isso não vai faltar também a vocês. Porque eu vou prover todas as coisas. Mas presta atenção, e o texto vem. Busca primeiro as coisas do reino. A provisão, ela vem enquanto você está ali buscando as coisas do reino. Eu acho que uma coisa importante é que muitas das vezes nós sofremos por ansiedade, Daniel, porque nós temos a dificuldade de abrir mão do controle das coisas, entender que na vida do discípulo quem provê é Deus. Quando a gente entender que é Deus que provê, entender mesmo, nosso coração, que é esse Deus que não poupou o seu próprio filho, que provê pra gente, o coração ele começa a ficar um pouco mais em paz, né? É interessante, a gente estava conversando aqui antes, de uma famosa frase do saudoso, né, Timothy Keller, que ele nos deixou, né, há pouco tempo aí. E o Tim Keller ele tem uma frase baseada lá em Romanos, né, 8:31, que ele diz o seguinte, né, Deus diz ao ansioso, né, eu rasguei o meu próprio filho por amor a você, por acaso não te daria todas as outras coisas? Por acaso não vou prover a sua necessidade? E aí, cara, é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque confronta demais, a Bíblia nos confronta, né? Talvez aquele que está nos ouvindo agora, ele está com o coração cheio de ansiedade, às vezes pelo trabalho, né? Às vezes está numa situação difícil no trabalho, né? Às vezes na família, num relacionamento, aqueles que estão caminhando para o casamento, como você, né, Daniel? Sim. Que aí gera aquele estresse de como é que será, né? Eu preciso de um emprego, eu preciso de um sustento, quanto que eu preciso? Então, existem diversas situações práticas na vida que esse texto bate como uma luva ao nos chamar a atenção de que a provisão vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. E aí um ponto que fica beleza, eu entendo que a provisão vem do meu Pai Celestial. Ele que vai prover e vai suprir todas as demandas. O que fazer então com esse sentimento que tem vindo? E aí eu gostaria de dar um pulo aqui, lá para Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que o apóstolo Paulo ele diz dessa forma aqui aos Filipenses. Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Olha só que fantástico. O antídoto para o coração ansioso é o coração devoto. Aquele que está ansioso, a chamada do apóstolo Paulo a ele é colocar diante de Deus em oração. Tem uma frase muito interessante do Luiz Saião que ele diz assim, a ansiedade é adversária da alegria. Olha só. E não é verdade? Às vezes você está no momento ali caminhando para o casamento, que é um momento de extrema alegria, mas o coração não consegue se alegrar pelo medo do amanhã, né? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também. Rapaz, concordo, assim, em todas as letras. Acaba que na sociedade que a gente está vivendo hoje é uma sociedade muito pautada numa dinâmica de competição. E essa competição desregrada, muitas vezes desleal, ela faz com que no campo de trabalho, por exemplo, a gente esteja simulando o tempo todo as necessidades do que a gente vai fazer amanhã. Então a gente sai do trabalho, que é um trabalho que muitas vezes é dinâmico, a gente chega na nossa casa, a gente deita já pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte, e aí a gente não tem tempo para a gente prestar atenção no hoje. A gente não tem tempo para prestar atenção no descanso. Às vezes a gente não respeita o mandamento, né? A respeito de guardar o sábado no sentido de ter descanso. A gente não respeita essa necessidade humana de descansar mesmo.
E o mais legal é que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que esse descanso ele é encontrado em Jesus, né? Jesus ele se mostra como o descanso dos homens. Então, eu acredito que a grande forma da gente de fato lidar com a ansiedade é a gente descansando em Deus, entendendo que Ele de fato vai suprir, mas prestar atenção no hoje. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Daniel, como que a gente descansa em Deus? Você vai descansar em Deus hoje, você não vai descansar em Deus amanhã, porque o amanhã ele não existe. Então, quando a gente fala sobre ter uma vida devocional profunda e verdadeira, sincera, significa que, à medida que eu coloco a minha vida espiritual em ordem ali com Deus hoje, naturalmente eu vou criar esse hábito de colocar as coisas do dia a dia em ordem. E basta para mim ordenar as coisas de cada dia. Eu não preciso estar sempre simulando o que eu vou fazer no outro dia, ou não preciso estar sempre simulando quais são as possibilidades do meu futuro. Basta para mim entender que o que está nas minhas mãos hoje é isso. E o mais incrível, Gabriel, que eu tenho aprendido com a vida, quando a gente faz o melhor que a gente pode fazer hoje, o nosso futuro ele vai ser muito melhor do que a gente programou. Porque a gente esquece que Deus ele criou a gente para desenvolver esse processo de maturidade, tanto cristã quanto de vida, porque a gente não desvincula as duas coisas, dia após dia. Então, quando eu presto atenção na minha vida devocional, na minha vida espiritual, e eu levo ela a sério diariamente, eu vou aprendendo a descansar em Deus. E eu vou aprendendo também que, quando eu presto atenção no hoje, eu ordeno a minha vida hoje, no futuro, ele sai muito melhor do que eu imaginei. Talvez não saia o futuro que eu simulei na minha mente, mas que ele é muito melhor, de fato vai ser. Porque, novamente, o apóstolo Paulo nos ensina: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final das contas, não adianta a gente simular o nosso futuro, porque o futuro pertence a Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa planejar coisas, mas significa que a gente não pode ficar tão preso aos nossos planos a ponto de a gente não entender que tudo isso detém nas mãos de Deus. Cara, e é interessante que o verso subsequente aqui, de Filipenses 4, verso 7 agora, o apóstolo Paulo fala assim, né, que quando nós lançamos o nosso pedido, as nossas ansiedades aos pés do Senhor, ele conclui assim: e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a pergunta talvez inicial é: ansiedade é pecado? Em alguns momentos, se nós olharmos essa ansiedade que beira, né, um sentimento de desconfiança do caráter de Deus de prover todas as coisas, sim, ela pode mostrar uma enorme falta de fé da nossa parte. E por demonstrar e ser um sentimento tão constante, nos mostra o quanto nós precisamos estar aos pés do Senhor, entregando o nosso coração, nos rasgando diante dele, para que ele opere em nós e nos dê uma fé mais madura, uma fé firmada, sabendo que, embora as dificuldades venham, embora os problemas dessa vida venham, porque nós sabemos que certamente virão, a gente tem onde descansar. Eu acho que é interessante essa paz que ultrapassa o entendimento, vai além do raciocínio lógico, vai além daquilo que eu posso achar. Poxa, não tem como alguém ficar em paz vivendo determinada situação. Aí a gente vê o crente com fé passando por aquela situação porque ele encontra o seu descanso nos braços do Senhor. Então, cara, é interessante. Eu estava lendo um artigo recentemente, é um artigo de 2018. O autor ele se chama Shelby Abbott. E eu gostaria de deixar até, né, uma recomendação aí para os ouvintes. O artigo chama 3 maneiras como a tecnologia nos deixa ansiosos, que vem falar um pouquinho sobre o nosso tempo. Está lá no site da Coalizão pelo Evangelho. E é interessante que um trechinho que eu gostaria de compartilhar aqui, que diz assim, ó: embora a vida possa parecer mais fácil com as atualizações de software, ela também se torna mais aterrorizante para muitos por causa das informações que recebemos constantemente. A grande ironia é que temos medo de estar sem a tecnologia, mas a tecnologia nos faz ter medo.
E aí ele vem falando assim: é natural ficarmos preocupados com as notícias sobre terrorismo, resultados eleitorais ou estatísticas sobre o mal generalizado. Mas muitas vezes a raiz da nossa ansiedade reside numa desconfiança de Deus e de seu caráter. Talvez, se aprofundarmos nessa vida de devoção ao Senhor, conhecendo o seu caráter, os seus atributos, né, teríamos mais paz ao enfrentar as demandas dessa vida. Eu acho que é interessante você, ouvinte, né, e isso serve para nós aqui também, entendermos que o nosso Deus é um Deus provedor. Ele proveu a salvação das nossas almas na entrega do seu Filho unigênito, né? Mais uma vez, o que ele não pode prover aos seus filhos? Então, o chamado para buscar as coisas do reino antes das coisas deste mundo continua ativo. Jesus disse, mas continua. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade, para que tenhamos assim uma vida com mais paz. É isso aí, e assim, encaixando então, no final das contas, a ansiedade que é pecado é a ansiedade que desconfia de Deus, né? É a ansiedade que confia mais em si mesmo do que na pessoa de Deus. E aí, esse ponto é interessante por quê? Porque aí a gente não vai conseguir detectar no outro o que é ansiedade, pelo cotidiano mesmo, hoje de uma sociedade acelerada, vou até comentar um pouco sobre isso, mas é necessário que cada um seja capaz de avaliar o próprio coração e prestar atenção no nível de desconfiança que eu tenho do meu Criador, assim, ou no nível de confiança que eu tenho nele, porque à medida que eu confio em Deus, eu descanso nele. E por que isso é importante? Porque a gente não pode usar a nossa preguiça e a nossa imprudência como uma falsa modéstia de confiança, como se fosse uma falsa virtude. Então, ser preguiçoso, ser incapaz de ser prudente na vida, não envolve uma segurança em Deus. A segurança em Deus é eu entender que Ele está cuidando de mim e eu continuo seguindo a minha vida, eu continuo dando os passos. Mas os passos que eu dou são os passos entendendo que o futuro cabe a Ele e que a vida se transforma. E eu aprender a lidar com essas transformações que vai acontecer mesmo no futuro. Então, é interessante, porque a gente vai criando planos, mas esses planos, no final das contas, eles vão pertencer de fato ao Criador, né? Então, ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado quando ela desconfia de Deus e confia muito em si mesmo. Mas que ansiedade, por exemplo, que pode ser considerado algo não necessariamente pecaminoso, mas a gente tem que ficar de olho. E aí fica até uma dica para os nossos ouvintes. Tomar muito cuidado com o uso excessivo, por exemplo, de cafeína, entendeu? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade que ela faz muito uso de cafeína e açúcar. Então a gente tem pessoas muito aceleradas, com dificuldade de focar. Elas não têm um gasto muito grande de energia e elas acabam, de fato, tendo um pensamento muito acelerado por uma questão orgânica. E a gente tem outras coisas do dia a dia que aceleram isso, o abuso de telas. Hoje a gente tem uma geração de crianças extremamente ansiosas porque elas fazem o uso abusivo de telas. Elas estão no celular o tempo todo, ou elas estão na televisão, ou elas estão no videogame, ou elas estão no computador. Então, as crianças elas passam o dia sendo estimuladas e aceleradas num nível que às vezes elas têm até dificuldade de pegar no sono à noite. Então, uma geração que a gente está vivendo de sono desregulado demonstra o nível de ansiedade que a gente está tendo por causa de estímulos externos. Então a gente tem muita gente, por exemplo, que é ansiosa, não porque ela não confia no Senhor, mas porque a mente dela está extremamente acelerada por receber de uma forma contínua estímulos. E é por isso que é importante, por exemplo, a gente aprender a controlar os nossos hábitos. Ter bons hábitos envolve desenvolver virtudes no campo da fé também. Porque quando nós temos bons hábitos, por exemplo, quando a gente tira tempo para a gente fazer uma leitura diária, a gente desacelera a nossa mente. A gente aprende a focar. Às vezes as pessoas não conseguem ler hoje porque elas estão sendo tão estimuladas que elas vão pegar um livro e a mente delas não consegue parar e se concentrar naquilo. Elas estão muito difusas. Então, existe essa ansiedade, que é uma ansiedade que desconfia de Deus,
Mas nós temos essa outra área, que é uma área que é natural de se manifestar hoje na nossa geração, que é de uma contaminação psíquica pelo alto nível de estimulação. Então, bons hábitos, oração. A oração é um ótimo hábito contra a ansiedade. Por quê? Porque naquele momento você para e você está diante de Deus e você passa a refletir a respeito dos seus maus hábitos, você passa a refletir a respeito daqueles que precisam das petições, você passa a refletir sobre as suas necessidades e você passa a glorificar os atributos de Deus. Então, dentro da oração, você faz um exercício de pouco a pouco organizar a sua própria mente. Então, a oração é um hábito saudável para a saúde da mente. Assim como ter tempo de contemplação. Tempo de contemplação é um momento que a gente para prestar atenção nas coisas que a gente aprendeu até ali. Às vezes a gente leu algo no cotidiano, mas para a gente foi só informação e não aprendizagem. A diferença de informação para aprendizagem é que a aprendizagem é informação refletida. Se a informação ela não for refletida, ela não é aprendizagem. Então, a ansiedade cotidiana faz com que a gente esteja lidando com fluxos de informação e ao mesmo tempo a gente sente que a gente não retém nada. Então, ter os bons hábitos de devoção, que foi exatamente o que você falou, o apóstolo Paulo ele é crucial nisso. Quando a gente confia em Deus, a gente se devota a Ele, nós temos bons hábitos da vida espiritual, isso começa a refletir de uma forma, começa a desencadear processos na nossa vida diária que também são saudáveis. Mas à medida que a gente abandona esses bons hábitos, a gente de fato começa a ter um cotidiano cada vez mais veloz, rápido, sem capacidade de refletir sobre os dias, e de repente a gente percebe que um dia passa após o outro, e as semanas correm muito rápido, e o ano passa muito rápido, e a gente percebe que a gente progrediu muito pouco na nossa vida espiritual. A vida espiritual ela dá essa capacidade da gente refletir sobre o cotidiano, ter uma relação um pouco mais fixa com Deus, e aí a gente aprende a construir as coisas ao invés de só recebê-las, que é o que a sociedade está vivendo. Então a devoção é uma coisa extremamente necessária para a gente aprender a confiar. Sem devoção a gente não confia, a gente acha que a gente é autossuficiente. É isso aí, pessoal. Muito já falamos, né, sobre disciplinas espirituais, a importância da leitura bíblica, a importância da oração, a importância do jejum, a importância, né, de tudo aquilo que muitas vezes me desconecta, né, nessa realidade para que eu esteja plenamente ali diante de Deus, nesse momento de contemplação, de devoção, de busca, de receber mais do Senhor, e assim nós percebemos um coração muito mais em paz e tranquilo. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso PD Responde de hoje. Você que está tendo contato pela primeira vez, né? Se achou interessante, se inscreve aí nesse canal, né? Curte, compartilhe com as pessoas. De repente, um vídeo como esse sobre ansiedade, algo tão latente na nossa sociedade, pode abençoar outras vidas também. Beleza? Fique com Deus. Em breve estamos de volta. Até lá.